Quando se vê o pastor Wilson, bispo Wilson, com palmas agradecendo ao Senhor. Paz do Senhor, gente. Amém. Boa noite. Essa semana eu vou ter que dar um jeito, falei com a pastora. A gente está bem, todo mundo, né? Está bem apertado financeiramente falando. Quero agradecer a Deus pela vida do Edson. Nosso aparelho de ar-condicionado desse lado aqui, ele estava funcionando como um ventilador. Ele estava com um problema no gás, alguma coisa assim. Aí, os mais antigos aí vão lembrar que a casa aqui do lado era nossa, a gente alugava. Agora, entrou um novo inquilino lá. E ele se incomodou, ele estava fazendo uma reforma no telhado, e ele pediu para tirar. Então, essa parte que tem atrás do aparelho de ar-condicionado, ontem o Edson veio com o rapaz e tirou. Só está essa parte aqui, não está funcionando. E aí, já o aparelho está embaixo da mesa. O rapaz cobrou R$400 para tirar. E eu agradeço a Deus que o Edson, ontem, o Edson na mente, né, gente? O Edson veio, acompanhou o rapaz, ajudou o rapaz para fazer o serviço. E agora nós vamos ter que comprar as peças e vamos colocar esse aparelho de ar-condicionado ali, para ficarem dois aparelhos de ar-condicionado. Aqui também funcionava a saída do ar-condicionado da sala das crianças. E aí eu coloquei no grupo dos obreiros que a sala das crianças estava sem ar-condicionado. A Andréia, e aí Deus abençoe também a vida da irmã, da missionária Vera. A Andréia mandou o Maurício trazer hoje um aparelho portátil que estava na sala das crianças. E hoje foi um desespero para fazer esse aparelho funcionar, porque a bitola dele é muito grande. E aí eu consegui achar um fechaminho aqui atrás, que não estava aqui e não estava sendo usado. E aí o pastor Neto, com força, conseguiu dar. Aí o nosso obreiro Wilson foi lá e ligou. Aí foi lá e ligou. Enfim, nós vamos precisar gastar dinheiro para comprar as peças para instalar aqui e também para pagar a mão de obra para colocar ali o aparelho de ar-condicionado. Estamos no primeiro dia da primavera, estamos vivendo um dia de verão. Hoje chegamos 37. Eu vi o máximo que veio foi 37. Teve lugar com certeza que chegou a 38. 38. É que eu moro perto da represa. E aqui, para quem mora para lá, é assim: quando é época de inverno, quando chega perto do Hotel Cartier, a temperatura despenca. Então para lá é mais frio. Então estava 37 lá, que é mais frio. Mas para cá que é mais quente. Aí, para ajudar, nosso projetor voltou. Hoje, o culto, nosso projetor foi intermitente. Né, Lúcia? O nosso projetor foi intermitente. A luz liga, ele desliga. Ou seja, precisamos comprar um projetor. E eu não tenho como dar estudo bíblico sem projetor. Essa semana eu vou ter que entrar em uma dívida e meu cartão de crédito já está quase virando uma bomba ucraniana. E eu preciso comprar um projetor para colocar aqui, porque está ficando difícil. No culto, a gente até consegue sem o projetor, mas no estudo bíblico fica difícil sem o projetor. Aí a gente vai ter que dar um jeito de, essa semana, comprar um projetor. Como? Eu não sei como nós vamos fazer, mas nós precisamos de um projetor. Se fosse só pelo culto, seria até bom ficar sem projetor para a gente começar a trazer Bíblia para a igreja. Mas pelo estudo bíblico eu preciso de um projetor. Nós precisamos, porque estudo bíblico é fundamental, gente, não é importante. Uma igreja que se preste tem que investir no ensino. Amém? Uma igreja que se preste tem que investir no ensino. O ensino é fundamental. Então vocês me ajudem aí, por favor, em oração. Isso, olha, eu só vou abençoar. Você está me ouvindo em casa, profetizar. Vou abençoar a igreja com um projetor que, olha, a projeção pega tudo isso aqui, assim. Glória a Deus. Deixa Deus usar.
nome de Jesus. Só espero que a pessoa não tenha e depois se arrependa. Amém, gente? Amém. É porque eu preciso compartilhar isso com vocês. Porque quando a igreja pede dízimo, é bíblico, é mandamento. Pede oferta, mas aí as pessoas não sabem, mas para que isso? Porque é para investir na própria igreja, gente. Eu louvo a Deus porque eu trabalho. Eu tenho 2 empregos. Esse ano eu completo 35 anos como professor no estado, 28 anos como professor na prefeitura. Se Deus quiser, eu me aposento no estado. Esse ano acho que não vai dar mais. O ano que vem, eu já estou para me aposentar. Então, Deus me abençoou e eu tenho trabalho. Mas a obra do Senhor precisa ser mantida. Tá? E a gente precisa aí, por exemplo, ter um celular novo que a gente comprou para melhorar a qualidade da transmissão. Quanto à mão de obra, eu agradeço a Deus. Deus mandou a Ruth, que é uma bênção, que tem o desejo de trabalhar nessa área. Então a gente precisa de pessoas que queiram trabalhar. A gente tem o Edson que a gente não mede esforços, ele passa o final de semana dele fazendo a obra se for necessário. E isso é uma bênção, é um presente de Deus. Então, mas sem o financeiro, gente, não tem como. Sem a parte financeira não dá para fazer. Tá? Amanhã nós pagaremos o aluguel que vence hoje. E eu louvo a Deus pela vida dos ofertantes, principalmente dos dizimistas dessa igreja. Tá? Porque sem vocês a gente não consegue pagar os R$3.750 de aluguel. Só isso. E Marcelo já falou que a partir de janeiro ele quer que vá para 4.000. Tá? É só isso. Aí fala para mim, bicho, mas aqui não vale tudo isso. Tá, eu vou levar para onde? Eu não tenho outro lugar para colocar essa igreja, porque aqui, Deus colocou aqui, eu tenho pessoas que congregam aqui na região, que congregam aqui. E se eu for para outro lugar, eu vou pagar a mesma coisa ou até mais. Então, eu agradeço a Deus pelos ofertantes e dizimistas. Pessoas que têm mantido essa obra, essa porta aberta. Deus que tem falado, ouvido a voz do Senhor, falando, eu vou investir na obra do Senhor, que é feita com seriedade. Amém, gente? É feita com seriedade. E eu louvo a Deus pela tua vida. Nós estamos numa série dos 35 milagres de Jesus, e eu vou pegar em 36. Hoje nós vamos falar em Mateus. Quem tiver com a sua Bíblia aí hoje, Mateus. Já apagou aqui, eu falei para mim intermitente hoje. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Hoje nós vamos no método antigo. Mateus 8, versículo 1. Amém ou misericórdia? Amém. Todo mundo? O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pai, em nome de Jesus, vamos mais uma vez meditar na tua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos a te servir, ensina-nos a te adorar.
Fala através da tua palavra, a gente pede. Te agradeço em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu estava assistindo hoje, depois que eu me dei conta, estava assistindo hoje pela segunda vez uma mensagem de um pastor que eu tenho me interessado cada vez mais pelo ministério dele, e eu já falei aqui algumas vezes, que é o Luciano Subirá. Ontem eu assisti o apóstolo Joel Pereira, que é muito bom também, mas pela segunda vez, até porque eu estou interessado nesse assunto, eu assisti a mensagem do Luciano que fala sobre sermos conduzidos, sobre obedecermos à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus, falou assim: eu vou para o Pai, mas Ele vos enviará um outro Consolador. E esse Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para nos guiar, para nos conduzir. Eu quero que você entenda uma coisa: a maior parte dos cristãos comete erros porque não é conduzido pelo Espírito, não ouve a voz do Espírito. Bispo, eu não ouço a voz do Espírito. Então comece a orar e falar: Senhor, me faz sensível à voz do Teu Espírito Santo. E se você não é, ouça conselhos. Gente, abre o coração para ouvir conselho. Eu tenho visto muita gente quebrando a cara por não ouvir conselho. Eu tenho visto muita gente se dando mal por não ouvir conselho. Dentro do Evangelho, não estou falando quem não é da igreja. Eu tive uma obreira, teve uma época que eu ainda era da outra igreja, do Ministério Palavra de Vida, e o pastor César, eu era o segundo do pastor César, hoje apóstolo César Beruti, ele chegou e falou com aquele vozeirão dele, o Wilson: você agora é que vai separar os obreiros. E tinha uma menina que era uma bênção. Eu peguei e falei: olha, eu vou te separar para a obreira. Ela ficou toda feliz. E um dia ela chegou para mim e falou assim: olha, pastor, eu tenho um rapaz lá no meu serviço e a gente está conversando. E eu falei: mas o rapaz é crente, ele é desviado. Eu já, irmãos, sem preconceito, tem problema com desviado. Aí eu falei: ele é solteiro, ele é casado, mas ele está se separando. Eu falei: pula fora que é roubo. Pula fora que é roubo. Ela falou: a mais. Gente, quando falou a mais, aí ela foi. E ela se estourou todinha. Ela se estourou todinha. Porque quando a pessoa não ouve conselho, ela ouve coitado. Ouça o conselho de pessoas mais experientes. Ouça, você não quer conversar com ninguém, você está passando, está querendo tomar direção na tua vida, ore, fala: Senhor, eu não vou tomar nenhuma direção. Deus está falando com pessoas. Eu não vou tomar nenhuma direção sem o Teu Espírito Santo confirmado. Mas veja, e assim, muito legal o Luciano falando, porque eu já vivi isso. Quando a gente ouve alguém falando assim: olha, porque o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo, a gente parece que o Espírito Santo conversa, que a pessoa que ele está falando com a pessoa audivelmente, não dá essa impressão? Que ele está falando aqui no ouvido? Ô Wilson, olha, não, gente, o Espírito Santo não fala aqui. Até fala, mas é muito raro. Deus fala aqui dentro. E é uma voz que vem daqui que você não sabe nem de onde vem, você sabe que você está ouvindo. E Ele te chama com uma voz suave. Às vezes seu coração começa a acelerar. Você fala: cara, tem algo diferente. Aí seu coração acelera e você ouve uma voz falando aqui dentro. Você fala: mano, Ele está falando. Aí você começa, eu faço isso, você começa a pensar em outras coisas. Por exemplo, você começa a pensar assim: o São Paulo foi campeão, o São Paulo foi campeão. Você começa a pensar em outras coisas.
Eu vi São Paulo falando aí, fala Deus, calma gente, eu estou montado, não vou falar isso não. Aí você começa a pensar em outra coisa, para interferir naquela voz que está falando aqui, não sei se você está me entendendo. Aí você começa a pensar, mas a voz continua, eu estou te chamando. E você pensa em outra coisa, a voz, eu estou falando com você, você fala, quem fala sou eu. E ele começa a falar com você aqui dentro de uma voz mansa, suave. Ele te dá direções. Ou então ele usa alguém que não conhece, não sabe nada do que você está passando. E a pessoa vem, se for preciso, gente, Deus manda uma pessoa lá do Nordeste, lá do Sul, para falar com você. A pessoa vem e fala, eu vim aqui especialmente para te trazer uma direção de Deus que você pediu. Mas espera no Senhor, que Ele dá a resposta para você. Não toma decisões que sem a direção de Deus, que depois você vai se estourar todinho. Escuta o que eu estou falando. Ore, peça direção, peça confirmação e reconfirmação. Amém, gente? Amém. Isso eu ia falar o recado de Deus, mas o Wilton ia falar que Deus manda recado. Então, essa é uma direção de Deus para a tua vida. Vamos lá para o texto. Aqui no livro de Mateus, e nós vamos ver que está em Mateus 8 e Lucas, Marcos capítulo 1, versículo 40. Aqui no livro de Mateus, Jesus está chegando de um sermão muito longo. Se você prestar atenção, em Mateus 4, Jesus é levado para o deserto. Em Mateus 5, Jesus prega o sermão do monte. Em Mateus 6, Jesus continua pregando o sermão do monte. Em Mateus 7, Jesus continua pregando o sermão do monte. São 3 capítulos totais de pregação de Jesus Cristo. Me veio o coração um dia fazer uma sequência de pregações sobre o sermão do monte. Quando Jesus termina de pregar o sermão, ele vai descendo do monte, sermão do monte. Ele vai descendo do monte. E quando ele desce do monte, vem um leproso de encontro a Jesus. Mas aí em Mateus, capítulo 1, diz que Jesus vai descendo e uma grande multidão vai atrás de Jesus. Pode ver que Jesus não vai sozinho. Vai uma grande multidão, uma galera, um grupo enorme de pessoas atrás de Jesus, seguindo Jesus. Normalmente Jesus andava assim. Você pode analisar os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus estava sempre cercado por um grupo enorme de pessoas. Essa multidão estava seguindo a Jesus. Amém, gente? Amém. O que eu aprendo aqui? Primeiro, que a igreja pentecostal, já falei isso aqui, distorce a missão de Jesus. A igreja pentecostal coloca os sinais, prodígios e maravilhas como prioridade no ministério de Jesus. E a prioridade do ministério de Jesus é o ensino da palavra. Ele passou 3 capítulos ensinando a palavra. Aí quando você olha aqui no versículo 2, está escrito assim: e eis que um leproso veio e o adorou. Olha que legal, gente. Desculpa, eu me empolgo. A multidão estava seguindo a Jesus, mas não estava adorando a Jesus. Mas um leproso veio e de encontro a Jesus e o adorou. Há diferença entre aqueles que seguem a Jesus e aqueles que adoram a Jesus. Tem muita gente na igreja que está seguindo Jesus e muitos seguindo Jesus de longe. Tem alguns que estão na igreja porque o pai quer, tem alguns que estão na igreja porque a mãe quer, tem outros que estão na igreja porque acostumaram a ir para a igreja, tem outros que estão na igreja porque quer uma bênção material, tem um que quer um carro, uma casa na praia, uma casa em Porto de Galinhas, Miami. Outros querem pagar a dívida, outros querem uma cura. Mas tem aqueles
estão na igreja e falam: Senhor, se o Senhor der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não der, o Senhor também é Deus. Tem aqueles que estão na igreja e falam assim: Pai, eu sei que tudo o Senhor pode, mas eu te adorarei, não importa a circunstância, Pai. Eu nasci para te servir, eu nasci para te adorar, independente daquilo que o Senhor me der, o Senhor não me der. Eu não abro mão da tua presença, mas eu quero te adorar. Tem algum desses daqui, por favor, se tiver, dá uma glória a Deus bem forte, para sacudir a estrutura do inferno e Satanás ver que ainda existe adoradores na face da terra. Aleluia, aleluia. No capítulo, em Marcos capítulo 1, versículo 40, está escrito assim: ó, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, rogar é orar, é clamar, é pedir, pondo-se de joelhos diante dele, expressão de adoração. Gente, adorar não é cantar. A gente aprendeu durante muito tempo que adorar é cantar. A igreja durante muito tempo ensinou errado. Olha, agora o ministério de louvor vai subir e nós vamos para um tempo de adoração. Aí a gente vai cantar e a gente fala que a gente está adorando. Parou de cantar, acabou a adoração. Mas peraí, se eu parei de cantar, acabou a adoração, como é que eu posso dizer que eu sou adorador? E se eu não sei cantar, eu não sou adorador? Porque na igreja, quando eu me converti, todo jovem tinha que ir para a mocidade. Era assim, também? Era. Todo jovem tinha que ir para a mocidade. Era assim lá também. Tinha que ir para a mocidade. Às vezes a pessoa tira a voz, está com a cara rachada. O cantor estava, os instrumentistas estavam em ré, a pessoa está cantando em dó, ou lá, sustenido menor. Eu tenho um dó do seguinte: eu não sei a igreja que vocês congregaram, mas a igreja que ele tocava, é uma igreja que tem uma bênção de círculo de oração. Círculo de oração é muito legal. E tem as irmãs que gostam de cantar. E elas cantam. Só que elas não obedecem o tempo. Aí você está lá: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Quem quer obedecer? E ele vai na seguida. Eu tenho dó. Gente, os verdadeiros instrumentistas da igreja foram forjados desse jeito, tá? E do playback, eu fui na Deus e Amor, aí meu pai cantava no playback. Sim, playback é matador. Pensa num bicho matador, é playback. Alguém aqui mais já cantou com playback? Já? Gente, playback é sua graça. E se você perder o tempo no playback, bicho, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero te dizer que essas irmãs, esses irmãos, que não louvam, mas eles adoram. Você adora quando você está orando. Você adora quando você está falando o nome do Senhor, quando você está pregando, quando você está testemunhando, quando você está obedecendo a Deus. A adoração é constante, não é cantar, é viver o Evangelho. Amém, gente? Amém. A adoração é muito mais do que cantar. A adoração é uma vida consagrada ao Senhor Jesus. Tem um hino d'água que fala: minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Ou seja, quando eu consagro minha vida a Deus, eu estou vivendo uma vida de adoração. Olha só, o que o leproso fez? Quando ele viu Jesus, ele começou a clamar: me cura, Senhor, e se prostrou. Uma das expressões maiores da adoração é se prostrar, é abrir as mãos, é se dobrar os joelhos na presença do Senhor e começar a adorar, começar a clamar, começar a exaltar o nome dele.
sentindo o abraço do Pai, e você começa a falar, o Senhor está me abraçando, e você começa a sentir um toque queimando no teu coração da presença de Deus. A adoração é muito mais que cantar, a adoração é sentir e viver uma vida consagrada ao Senhor. Isso é adoração. Quando eu estou me arrumando para vir para a igreja, eu já estou adorando. Quando eu não, né? Eu estou falando das mulheres. Quando eu estou me maquiando, passando aquele batom, rímel, gloss, delineador, acho que base, estou me arrumando para Jeová. Você já está adorando. Você está secando o cabelo, você já está adorando. Quando você está separando a roupa e escolhendo a gravata que combina com a camisa, que combina com a pulseira do relógio, que combina com a motoradora, você já está adorando. A adoração é muito mais do que cantar, mas é uma vida consagrada ao Senhor. Aleluia. Quando você abre mão dos seus desejos, você está adorando. Quando você abre mão da sua carne, você está adorando. Amém, gente? Aleluia. Agora que sabemos o que é adorar, eu quero só saber aqui, vou dar de Malafaia. Tem algum adorador, alguma adoradora aqui? Dá uma glória a Deus se tiver. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar. Aleluia. O que ele pede? Algumas traduções dizem: se quiser, pode me purificar. Aleluia. Aleluia. Olha só, o leproso, vocês já ouviram isso? O leproso, pela lei, o leproso não poderia se aproximar de ninguém. O leproso, quando visse uma galera, ele tinha que bater no peito e gritar: imundo. Olha só, eu vou ler um texto aqui, está em Levítico, capítulo 13, versículo 15, 45, desculpa, está no Antigo Testamento. Levítico está no Antigo Testamento, lá perto do livro de Êxodo. Levítico 13, 45. Está escrito assim, ó: também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, a sua cabeça será descoberta. O que é descoberta? É raspado, ele vai ter que raspar o cabelo, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Olha só, o leproso não poderia ser, tinha o leprosário, que é onde o leproso morava. Hoje em dia não se fala mais leproso, né? É hanseníase, vocês sabem disso, né? Mas na época era leproso, eu estou pregando segunda época. O leproso tinha que, quando ele se afastava do leprosário, que ele se aproximasse de alguém, de longe, ele tinha que, a roupa dele tinha que ser rasgada, o cabelo, raspar o cabelo, e ele tinha que colocar a mão na boca e gritar para todo mundo ouvir: imundo, imundo. Se ele se aproximasse de alguém, ele seria apedrejado. A lepra afastava, olha só gente, que forte isso, o simbolismo da Bíblia. A lepra afastava a pessoa do convívio social. O leproso não podia ir para o templo, não podia adorar. O leproso tinha que se afastar da família. O leproso se afastava de tudo e de todos. Por isso que a lepra é o símbolo do pecado. Quando você fala em lepra na Bíblia, é o símbolo do pecado. E esse leproso, que sabia que correria o risco de ser apedrejado, mesmo assim ele rompeu as barreiras e ele foi até Jesus. Ele falou: eu posso morrer, mas eu vou até Jesus, porque eu quero alcançar a minha cura, eu quero ser reintegrado à sociedade, eu quero ter a minha pele limpa, eu quero ser purificado, eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado, e para isso eu vou até Jesus.
a integridade física dele, porque Jesus era mais importante para ele do que o que as outras pessoas estavam pensando. Oh, aleluia! Qual a importância de Jesus para você? A missionária falou aqui: é tempo da gente orar por cura. E eu falei: gente, como o Senhor confirma? Nós estamos pregando sobre os milagres de Jesus. Ou seja, a maior parte dos milagres de Jesus foi de que? De cura. A maioria, não todos, mas a maioria tem a multiplicação dos pães, do pesca, milagrosa, mas a maioria foi de cura. É tempo de orarmos por cura. Cura física, cura espiritual, cura psicológica, cura emocional, mas é tempo da gente orar por cura, porque o povo do Senhor tem que ser um povo sarado. Mas para isso, se você quer viver o milagre, você tem que parar de pensar o que os outros vão pensar de mim. Irmãos, irmãs, eu tenho alguns alunos, e eu não tenho nada contra o que a vida deles tem nada a ver com isso. Eu tenho alguns alunos do 8º ano, e 3 deles, 2 meninas e um menino, foram, e tem um que vai sempre com uma guia. Você sabe o que é guia? Quem sabe? Todo mundo sabe o que é guia. Quem não sabe? Guia é aquele colarzinho de bolinhas que eles usam na Umbanda e no Candomblé. É um colar. Falta de vida no livro. Eu expliquei isso já. É um colar que eles usam como proteção consagrada às entidades que eles adoram. E esses adolescentes de 8º ano vão para a escola. Tem um até que é Ogã, ele toca no terreiro. Eu cheguei para ele está fazendo batuque na carteira. Eu falei: você é Ogã? Ele: você é Ogã? Sou. Eu falei: por que você não respondeu? Não, por isso que eu não posso falar, que tem gente que não entende e tal. Eu falei: cara, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Agora, esses adolescentes vão na Umbanda e no Candomblé, e eles não têm vergonha de falar que eles são de lá. Nós também temos que proclamar em alto bom som: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sirvo ao meu Senhor. Amém? Amém. E outra coisa, fazer a diferença. Outro dia o professor, eu estava conversando com ele, aí ele falou: ô Wilson, você toma uma cervejinha? Eu falei: cara, eu sou crente. Ele: crente também bebe. Poxa, isso tem a ver com o estudo que vai ter lá na igreja, né? Eu falei: não, crente não bebe, eu sou crente, eu não bebo. Só que ele não me conhecia, agora ele já sabe que tem um crente que não bebe. Amém, gente? Amém. Eu vou perguntar aqui para todos vocês, jovens, adolescentes. Eu estou na minha adolescência, estou já passando para a terceira idade, graças a Deus. Todo mundo sabe onde você trabalha, onde você estuda, que você é de Jesus Cristo? Agora eu vou perguntar e não me respondam: o seu testemunho é de cristão? Porque eu tenho umas alunas, os meninos até chegam para mim e falam: professor, você vai me desculpar, mas se ela é crente, eu sou o Papa. De verdade, eu estou falando sério. Eu tenho umas alunas, e daquelas de igreja de uniforme, sabe que tem que se usar só saia? Eu tive uma que dobrava a saia, ela saía de casa com a saia aqui. Quando chegava na escola, a saia estava aqui, ó. Eu não sei como ela fazia, meu milagre no encolhimento. Versículo 8, Mateus 8, eu estou acabando. Lembre-se, o leproso se colocou de joelho e rogou a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo que o que está escrito aí, gente? Mateus 8, 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: opa, olha só, esse leproso chegou e falou: Senhor, se tu quiseres,
Isso vai contra umas teologias que tem por aí. Porque Deus tem que fazer por você. Determina que Deus tem que fazer. Porque se Ele for, Ele não tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Mas nós temos que nos sujeitar à vontade dEle. Amém? Amém. Porque às vezes Deus quer curar, gente. Às vezes não. Às vezes Deus não quer curar. Deus permite que vá para o hospital. E Deus permite. Eu creio em nome de Jesus que dia 6 vai ser curado. E eu preciso. Eu e Gorete precisamos do dia 6. Gorete? Nós precisamos do dia 6. Eu conto com o dia 6 e dia 16. Amém? Agora, eu não sei. Nós estamos orando. Eu não sei se ele vai ser curado antes de passar pela mão do médico ou depois de passar pela mão do médico. Mas eu creio que em nome de Jesus, dia 16 de dezembro, dia 5 vai estar lá com a gente. Como Deus vai fazer, eu não sei, mas vai ser perfeito. Alguém está aí comigo? Como Deus vai fazer, eu não sei, mas vai ser perfeito. Aleluia. Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Senhor, se tu quiser, o Senhor pode abrir a porta de emprego. Senhor, se tu quiser, você pode transformar meu marido. Senhor, se tu quiser, você pode transformar minha esposa. Senhor, se tu quiser, você pode transformar meu filho. Senhor, se tu quiser, você pode transformar minha filha. Senhor, se tu quiser, tu pode arrancar essa enfermidade. Senhor, se tu quiser, pode alcançar meu sogro naquele hospital. Oh, Ele pode em todas as coisas. E nós temos que orar, pedindo para Ele, faça, Senhor, porque o Senhor pode fazer. Aleluia. Olha a resposta de Jesus. Jesus faz uma coisa que tremenda, gente. Eu me apaixono cada vez mais por Jesus. Jesus olha para ele, eu fico imaginando Jesus olhando para ele, gente. Ai, meu Deus do Senhor, eu não tenho inveja não, mas eu queria que isso acontecesse comigo. Jesus, imagina aí, vocês que viajam na maionese, como eu. Tem um monte de gente aqui que viaja também, você fica disfarçando. Imagina o Jesus olhando bem nos seus olhos, assim, com aquele olhar amoroso. Quero ser limpo. Imagina Jesus olhando para você e falando: eu quero, eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu não sei você, mas se amanhecer essa madrugada, Jesus me acordar e olhar nos meus olhos, eu desmaio na hora. E eu espero desmaiar deitado, porque um negrão desse desmaiando ninguém merece. Mas Jesus, gente, pensa Jesus olhando bem nos seus olhos assim. Meu Deus do céu, eu fico imaginando esse Jesus olhando para esse leproso. Gente, você não está entendendo a intensidade. Ninguém se aproximava de um leproso, ninguém falava com o leproso. Jesus não só se aproximou, Jesus não só olhou, como tocou. E alguns dizem que Jesus abraçou esse leproso. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Vou explicar na nossa linguagem. Imagina durante a pandemia, você saber que uma pessoa estava contaminada com o vírus do Covid. Você saber. E a pessoa sem máscara. E a pessoa chega na igreja. E você chega e dá um abraço nela. Eu sei que tem gente que pensou aí, estou fora. Mas Jesus não diz, estou fora, Jesus abraça. Na Deus é Fiel, eu já contei aqui, na época da AIDS, lembra da época da AIDS? Época da AIDS? Eu contei aqui, chegou um rapaz lá na igreja, e ele sentava isolado de todo mundo, ficava bem cantando assim. Ele tinha AIDS. Gente, naquela época, quando a pessoa tinha AIDS, os jovens aqui não vão nem saber disso. Agradeça a Deus. As pessoas não pegavam nem na mão de quem tivesse AIDS. Tinha medo de pegar AIDS do toque, o HIV. Mas eu aprendi com o meu pastor a abraçar. Tem algumas coisas boas que eu aprendi com ele. E uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor foi abraçar. Aí um dia eu fui cumprimentar aquele rapaz. Aí ele fez assim, eu falei, eu quero um abraço. Ele olhou para mim. Eu falei, eu quero um abraço. Aí eu dei um abraço nele.
Graças a Deus, gente. A última notícia que eu tive é que ele foi curado lá. Eu quero te dizer que naquela época ninguém abraçava uma idético. Até pouco tempo atrás, ainda hoje, ninguém abraça uma pessoa com Covid. Mas existe um Deus que abraça a todos, independente do seu pecado, independente das suas falhas, independente da sua enfermidade. Ele não abre mão de você, independente daquilo que você fez, ou independente daquilo que você vai fazer. Amém? Ele te abraça. Ele chegou para esse leproso e falou: eu quero, vem aqui. E tocou. Eu sempre lembro de música. Tocou-me Jesus de... Meu Deus do céu, vocês estão muito mal. Me ajuda aí, gente, solta agora, eu não sei cantar sozinho. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Com apenas um toque, o Senhor pode mudar a tua história. Com apenas um toque, Ele pode tirar a sua angústia. Com apenas um toque, Ele pode restaurar a sua alegria de viver. Com apenas um toque, Ele pode trazer paz para você no meio da luta. Com apenas um toque, Ele pode restaurar a tua vida e fazer de você uma nova criatura. Com apenas um toque, Ele pode tirar você da solidão, da angústia, do sofrimento e trazer para ter uma vida de alegria e de paz. Um toque do Senhor Jesus pode mudar toda a tua história. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. E Marcos 1,41 diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero, seja limpo. Quero, seja purificado. O Jesus é aquele que arranca o pecado. Quando a palavra purificado quer dizer o quê? Tirar toda a enfermidade externa e todo o pecado interno. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tem coisa que a gente faz que a gente não tem coragem de contar para ninguém, mas eu quero te dizer que aquilo que você não tem coragem de contar para ninguém, o teu Deus já sabe e diz: o teu passado eu não me lembro mais, o teu pecado, a tua falha foi jogado no mar do esquecimento. Viva uma nova vida e apague todo o pecado. Aleluia. Parênteses. Quero pedir um favor. Existem coisas que nós passamos na nossa vida que não precisa ser contado para ninguém. Isso aqui, gente, é orientação e é o Espírito Santo falando com alguém. Nem tudo que a gente passou na vida a gente tem que contar para as pessoas, porque Deus perdoa. O homem não, o ser humano não. Amém? Amém. Mas Deus perdoa. Então conte para Ele. Vamos lá para a gente encerrar. Em Marcos 1,42 diz assim: e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Em Mateus 8,4 está escrito assim: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pela lei, quando o leproso era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Esse sacerdote é quem iria restaurá-lo, ou melhor, reintegrá-lo na sociedade. É tão interessante que Jesus, sendo Deus, cumpriu a lei e falou: vai e apresenta-te ao sacerdote. E não só apresenta-te ao sacerdote, vai e leva a oferta. Como ele era pobre, ele teria que levar 2 pombinhas.
Agora, olha só, tem gente que fala assim, oferta, Jesus aboliu a oferta. Jesus está, não, a oferta é bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Jesus fala para ele, vai e apresenta a oferta. Oferta esta, que vai ser uma oferta de pagamento, oferta de gratidão pela tua cura. Essas duas pombinhas eu não tenho tempo de explicar aqui, mas eu aprendi. Uma pomba seria morta, e o sangue de uma pomba seria derramado sobre a outra pomba. Dá para entender isso? Duas pombinhas. Uma pomba seria morta, e o sangue da pomba morta seria derramado sobre a pomba viva. E a pomba viva voaria coberta pelo sangue da pomba morta. Isso aponta para quem, gente? Para Jesus Cristo. Jesus morreu, a pomba que morreu. E o sangue da pomba que morreu foi derramado sobre a pomba viva que somos nós. E o sangue de Jesus nos garante vida e purificação de pecado. Oh, aleluia! É o cumprimento do Antigo no Novo, que a gente no Antigo Testamento não tem validade. Eu quero dizer para você nessa noite: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O Senhor está dizendo aqui, vai e não peques mais. Consagre sua vida ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor. Não queira voltar ao lamaçal do pecado. Não queira ir para o lamaçal do pecado. Viva a tua vida de adoração ao Senhor. Todos nós aqui éramos leprosos. Todos nós aqui éramos cobertos pelo pecado. Todos nós. Mas um dia o sangue de Jesus nos alcançou. O sangue de Jesus nos purificou. O sangue de Jesus nos limpou. E a lepra do pecado foi arrancada da nossa vida. E todos nós temos motivo para agradecer para Ele eternamente por essa pureza, por esse amor. Oh, aleluia! Somos gratos a Deus por ter nos arrancado daquela vida. Eu quero dizer aqui, e estou dizendo diretamente para alguém: não queira voltar para a lama do pecado. Aleluia. Faça como esse homem. Marcos 1,45. Quem tiver com a Bíblia aí, abre por favor. Marcos 1,45. Gente, quem tiver uma esposa, agradeça a Deus pela tua esposa. Eu fiquei sem voz até ontem. A pastora fez um chazinho lá. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar domingo? Aí ela fez um chazinho que eu tomei ontem. Tomei o chazinho hoje. E graças a Deus a voz melhorou. Louvado seja Deus pelas esposas. Que sejam de nós sem a esposa. Que Deus abençoe eternamente seu marido. Aí, olha o que está escrito aí em Marcos 1,45. Está falando do leproso. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. As pessoas decidiram seguir a Jesus por causa do testemunho do ex-leproso. Ele foi curado, e o que ele fez? Ele começou a pregar para todo mundo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo transformou minha vida. Jesus Cristo arrancou a lepra. Jesus Cristo me reintegrou à sociedade. Hoje eu sou nova criatura. Olha o que Jesus fez por mim. Você não está entendendo. Eu estou profetizando na tua vida. Jesus já fez e vai fazer mais na tua vida. E você vai testemunhar aos povos. Jesus mudou minha vida. Jesus restaurou minha vida. Hoje eu sou nova criatura. Eu estou vivendo um milagre. Eu estou vivendo restauração. Eu estou vivendo conquista. E as pessoas vão até Jesus por causa do teu testemunho. Se você quer isso, dá uma salva de palmas para Ele. Ele merece o nome dele.
canto? Luísa. Luísa. Eu estava aqui, eu falei, eu não vou falar nada para ela não. Mas eu vou falar, senão depois eu tomo bronca. Tá? Eu acho que eu não falei, não sei. Mas Deus tem uma obra muito linda na sua vida. Mas muito linda mesmo. E vinha ao meu coração. Quando está calor, fica mais quente. Como que uma aliança? A minha aliança está meio passada, que eu não tiro a aliança. Quando eu tiro a aliança, parece que eu estou com a aliança aí. Se eu perder esse aqui, eu apanho em casa. E minha esposa só bate na sola do pé, para ninguém saber que bateu. Você tem uma aliança com Deus. O Senhor manda dizer para você: Ele nunca se esquece da aliança que Ele faz com alguém. E não é para você se esquecer da aliança que Ele fez com você. Eu sei que não é fácil ser adolescente na casa do Senhor. Não é fácil. Mas eu te garanto que existe um Deus que é poderoso para realizar sonhos, para realizar projetos e planos. Eu estou dizendo nessa noite para você que Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. O seu coração, só quem conhece é Deus. E Ele fala para você: eu conheço o seu coração. E Ele sabe do compromisso que você tem com Ele. Talvez as pessoas possam dizer que não, as pessoas falam tudo o que querem. Mas o Senhor diz: eu tenho, e você tem uma aliança comigo. Essa aliança não está comigo. Essa aliança continua intacta. O Senhor diz nessa noite: permaneça firme na presença dEle. E você vai ver, você vai lembrar ainda de grandes, desse momento e de outros. Você vai se lembrar de Deus falou comigo e hoje está se cumprindo. Vai ser uma coisa, o inimigo vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Pode ter certeza, eu sei o que eu estou falando, porque isso já aconteceu comigo. O inimigo vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Só tem uma coisa: você vai vencer essas barreiras. Você vai chegar e você vai testemunhar. Olha, grandes coisas fez o Senhor, Salmo 126. E as pessoas vão dizer assim: grandes coisas fez o Senhor a essa. Em nome de Jesus, recebe essa palavra do seu coração. Amém? Vamos orar, vamos orar. Dá até vergonha ficar do lado do neto, né, gente? Não precisa sair de assim. Oh, aleluia! Fala com ele, gente. Ele está aqui. Agora é ele, não como leproso que queria uma cura, mas agora é ele como alguém curado, como alguém restaurado, como alguém lavado. Diz que eu não sei cantar, agora ele vai cantar. Abraça o Senhor. Fala: Senhor, eu te amo. Oh, Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te bendigo, Pai. Oh, aleluia. Ele está aqui, ele está aqui.
vontade de continuar mais. Ai, meu Deus. Gente, como é bom sentir a presença do Senhor, né? Oh, meu Deus. Eu não consigo viver sem isso, gente. Eu creio sinceramente. Nós vamos viver um tempo de milagres. Essa presença, eu acredito que onde Jesus está, milagres acontecem. Pastor Maurinho falou uma palavra uma vez, que o Espírito Santo falou para ele, Deus testificou em meu coração. Pregue a minha palavra e depois faça a prova de mim. É o que nós temos feito, pregar a palavra. E a palavra do Senhor parece que tudo, aprende isso, a palavra do Senhor parece que tudo. Viva a palavra do Senhor, você vai ver resultados. Amém, gente? Amém. Em nome de Jesus, nós vamos viver milagres no nome de Jesus. A gente tem que orar também, tem que fazer um encontro de jovens, tem que ver quando a gente pode fazer esse encontro de jovens, fazer um encontro diferente, tá, gente? Encontro de jovens, nós não vamos fazer assim, não. Isso a gente faz tipo um acústico, né? Fazer tipo um acústico, né? Fazer um acústico, tem que comprar um. Se não dos vídeos, ele manda embora. Depois eu lembro. Mas já tem um bombonzinho em casa. Aí a gente fazer um acústico, fazer um lance diferente. Nós já temos um culto tradicional, fazer um encontro de jovens diferente. A preferência que o pastor falou um pouco, deixando vocês falarem, o pastor não falava logo muito. Quarta-feira, nós estamos iniciando o culto com o Salmo 91. Amém? Toda quarta iniciando o culto com o Salmo 91 até o final do ano. Salmo 91 é um salmo de batalha espiritual. Salmo 91 é um salmo de batalha espiritual. Nós estamos em guerra. E nós entramos na guerra para pelejar. Ora, por favor, gente, ore pelo meu sogro, o seu Zé, nas suas orações. Eu já olhei aqui. Tem muita gente que não vê. Quarta-feira, a Gabi me mandou uma foto. Zé Elias estava deitado de tanta dor que ele estava. Ele estava muito mal quarta-feira. Nós falamos, Zé Elias não vai para o culto. Quando eu cheguei aqui, ele chegava antes de mim. Às vezes, isso é crente. Às vezes a gente deixa de vir para a igreja. E aí eu não sei o que a gente justifica para Deus. A pastora hoje está aqui, o coração dela está lá no hospital, no interior. Que ela não pode ir para lá, e o pai dela está hospitalizado lá. E ela está aqui. Então a gente tem que pensar duas vezes nas desculpas que a gente dá para vir para a casa do Senhor. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Em nome de Jesus. Quarta-feira estaremos aqui, às 19h30. Terça-feira, quem puder, faça um jejum. Bispo, que horário que eu faço jejum? Eu estou fazendo das 19 horas às 6 da manhã. Só isso. Jejum não é sacrifício. Jejum é consagração. Tem gente que o sacrifício Jesus já fez. Amém? Então é um tempo de consagração. Eu falei com uma professora, desculpa, para ela fazer esse jejum, ela falou, não, mas isso aí é muito fácil. Eu falei, Marisa, jejum não é sacrifício, jejum é consagração. Então, se você puder, faça na terça, das 19 às 6 da manhã. Se alguém tomar remédio, não pode ficar sem comer, faz um jejum parcial. Me perguntaram isso no WhatsApp. Faz um jejum parcial. Mas entra nessa batalha com a gente. Tá? Esse é um horário bom que dá para a gente orar, né? É horário da noite, dá para a gente orar. Tá? No serviço já é mais difícil. Amém? É isso, né? Estudo bíblico do sábado. Vamos ver se a gente consegue um projetor essa semana. Oxe, ele ligou aí. Tá difícil, chegou só Deus da causa. Se coloque em pé, nós vamos para casa em nome de Jesus, cheio de unção, cheio de poder. Se Satanás passar na nossa frente agora, a gente olha, vou te falar. A gente passa por cima dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, meu Deus, pela tua presença.
Obrigado, meu Deus, pela tua unção. Obrigado, meu Deus, pela tua glória. E eu te peço agora, leva o seu fogo, Pai. Dê uma semana abençoada. Eu creio no tempo de milagre. O ano não acabou, por isso ainda é tempo de milagre nesse ano, Pai. Eu profetizo um milagre na vida do teu filho e da tua filha, Pai. Guarda nos livros e protege-nos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Vamos, Jesus.